Meus queridos, então vamos ler Isaías, capítulo 64, versículo de número 8. Isaías 64, versículo de número 8. Leiamos a palavra de Deus. Mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós somos o barro e Tu o nosso oleiro, e todos nós somos o Teu povo. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Amados, Deus fez todas as coisas. Deus criou tudo. Deus criou o universo, Deus criou a mim e a você. Deus criou tudo o que existe, tudo o que nós podemos enxergar, tudo o que nós também não conseguimos ver. Todas as coisas foram criadas por Deus. Deus tudo fez. Não há nada que não tenha sido criado por Deus. Nosso Senhor, todas as coisas fez para a glória do Teu santo nome. Deus fez todas as coisas, Ele criou a cada um de nós e foi quem criou, realizou e determinou a salvação. Porque Deus o fez. Nós temos a oportunidade de ouvir hoje a sua palavra, de sermos tocados pela sua graça e de podermos ouvir a vontade de Deus. Quando nós lemos as Escrituras, nós ouvimos a voz de Deus. Ele escolheu um povo para ser exclusivamente seu, e deu ao seu Filho amado Cristo Jesus. Cristo, ele desce de sua glória. Cristo, ele vem ao nosso meio, ele se faz carne, ele anda entre o povo, ele intercede pela nação, ele coloca diante do Pai todas as coisas. Cristo foi testemunha viva aqui na terra do Evangelho. Cristo consolou que estavam aflitos. Cristo fez a vontade do Pai. Cristo fez conforme Deus quis. O Filho fez-se carne, desceu de sua glória e morreu por cada um de nós, para remir um povo, para que esse povo seja exclusivamente seu. E o Espírito Santo é quem chama, é quem regenera, é quem sela. O Espírito Santo é quem toca em nosso coração. O Espírito Santo é quem nos chama a atenção para fazer as coisas que agradam ao coração de Deus, conforme as Escrituras. Nosso Deus, ele é glorioso. A Trindade, ela é perfeita. Tudo acontece para a glória do Teu santo nome. Um dia nós iremos morar com Deus por toda a eternidade. Um dia nós iremos viver na glória do nosso Senhor e gloriosamente louvaremos a Ele eternamente, todos os dias. Essa harmonia plena, perfeita da Trindade com respeito à obra da salvação, ela é maravilhosa. Ela é uma bênção nas nossas vidas. O nosso Deus, ele trabalha para que nós sejamos moldados para a glória dele. O nosso Deus trabalha para que as nossas vidas elas sejam totalmente moldadas de acordo com as Escrituras sagradas. A nossa vida ela tem que ser moldada com aquilo que Deus quer e não que o nosso coração quer. Por isso que o nosso Senhor ele é o oleiro e nós somos o barro. E quando nós somos o barro, Deus nos molda para sermos um povo somente seu. Nós seremos um povo somente do Pai. Nós seremos um povo somente de Cristo por toda a eternidade. Glorificaremos a Ele. Nós somos oficializados aqui na terra, embaixadores de Cristo. Nós somos embaixadores do Senhor. Nós temos a responsabilidade de pregar o Evangelho, de proclamar a sua palavra. Nós temos a responsabilidade de mostrar esse Cristo que salva, esse Cristo que santifica e esse Cristo que glorifica. Nós precisamos proclamar o Evangelho para
todas as pessoas, para que aqueles que ainda não estão com Cristo se reconciliem com Ele, para que essa palavra chegue até o coração dele. Então eu preciso, com a minha vida, ser testemunha viva do Evangelho. Eu preciso, com a minha vida, ser um intercessor verdadeiramente voltado para a glória de Deus. Eu preciso, com a minha vida, ser alguém que ajude a reconciliar as pessoas. Eu preciso, com a minha vida, ser alguém que ajude os aflitos, seja um consolador daqueles que sofrem. É isso que Cristo fez aqui na terra. Cristo, quando ele esteve aqui, ele intercedeu por cada um de nós e intercedeu por toda a nação. Cristo, quando ele esteve aqui, ele foi testemunha viva da palavra de Deus. E Cristo foi um grande consolador daqueles que estavam aflitos, daqueles que estavam sofrendo. Nesse sentido, eu gostaria de convidar você para nós estudarmos essa manhã com o tema: Senhor, eis-me aqui, usa-me. Nós cremos que o Pai, Ele é o nosso oleiro, e nós somos o barro. Então nós somos moldados pelo oleiro para a glória do Teu santo nome, e nós somos um povo exclusivamente seu, exclusivamente do Pai. Então que Deus nos molde. Então diga para Deus: Senhor, usa-me, usa-me. Diga para Ele: eis-me aqui, usa-me conforme a sua vontade. Esse é o tema que nós queremos trabalhar nessa manhã. É com esta palavra que eu gostaria que nós tivéssemos a oportunidade de dizer para Deus: Senhor, eis-me aqui, usa-me para a glória do Senhor. Os discípulos, quando estavam com Cristo, perto do momento em que Cristo ser levado para a cruz, Cristo orou pelos discípulos, orou para que eles fossem testemunhas, embaixadores de Cristo aqui na terra, hoje, amanhã e para todo sempre. Então que nós sejamos assim também, verdadeiros discípulos do Senhor. Que nós possamos colocar diante de Deus, para que Ele faça a sua vontade em nossa vida. Meu querido irmão, coloque-se diante de Deus. Nós lemos já Ezequiel capítulo 22, nos versículos 12 e 30. E nesse texto que nós lemos, eu gostaria de refletir com esse primeiro ponto: Senhor, usa-me como um intercessor. Cristo foi intercessor, e que o nosso Senhor nos use como intercessor. Nós vimos no texto que o esquecimento de Deus é a causa de todos os pecados. O ato de nós esquecermos a Deus, colocarmos Deus de lado, nós vamos ser submersos em todos e qualquer tipo de pecado, porque aquilo não vai nos incomodar mais. O esquecimento de Deus foi a causa de todos os pecados daquele povo na cidade. Em Jerusalém, foram elencados vários pecados. Dentre eles, nós vemos a crueldade. Dentre eles, nós vemos a idolatria. Dentre eles, nós vemos o desprezo aos pais. Dentre eles, nós vemos a opressão aos estrangeiros, maus tratos aos órfãos, maus tratos às viúvas, desprezo às coisas santas, profanação do sábado, profanação do que era santo e sagrado. Nós vemos a promoção das intrigas, nós vemos a promoção do derrame de sangue, nós vemos ali o tramar da perversidade, do incesto, do adultério, do suborno, da usúria, da extorsão e de todas as outras coisas. Aquele povo estava submerso em pecado, aquele povo estava vivendo em pecado. Mas por que aquele povo estava vivendo em pecado? Qual foi a origem disso? No versículo 12, nós vimos que Deus disse: de mim te esquecestes, diz o Senhor. Quando nós não damos atenção ao que é de Deus, aquilo que Deus ordena,
Quando nós não damos atenção àquilo que Deus proíbe, àquilo que Deus aprova, àquilo que Deus condena, àquilo que Deus demonstra que é para ser feito, quando nós não reconhecemos o seu olhar, seu poder, seu juízo, quando nós esquecemos que um dia prestaremos conta de tudo aquilo que nós fizemos, de tudo aquilo que nós dissemos diante do Pai, nós não temos o temor nem o tremor ao nosso Deus. Então nós vivemos de acordo com a nossa vontade, com aquilo que agrada o nosso coração. E é isso que estava acontecendo com o povo de Jerusalém. Eles se esqueceram de Deus, e isso foi a causa de todos os pecados. Isso foi a causa de todos os problemas daquele povo. Porque eles não estavam olhando para Deus. Eles deixaram Deus de lado. Nós vemos aqui que homens que eram para ser profetas, eles estavam sendo vinagre na vida daquele povo. No versículo 30, Deus, ele diz: estou procurando alguém que tapasse esse muro, alguém que tapasse esse furo. E essa expressão, quando nós buscamos no hebraico, ele é exatamente um tapume que tapasse. O tapume naquela época era usado nessa metáfora aqui que está sendo colocada para poder tapar os buracos que existiam nas vinhas. As vinhas eram em volta, tinham muros, cercas, onde eram colocados tapumes para que aquelas vinhas ficassem protegidas de pessoas que viessem fazer algum mal, roubar, ou quisesse fazer alguma coisa que desagradasse, que não era para ser feito, algum animal que quisesse consumir. Então eles colocavam cerca e eles colocavam tapumes para poder tapar, ou seja, era uma cerca, era um muro, era algo que protegesse para não causar nenhum tipo de dano. Os judeus, como nós encontramos em Isaías capítulo 5, versículo 1, eles eram a vinha de Deus. Ele tinha cercado e coberto, pois eles eram o jardim de Deus. Eles estavam protegidos por Deus. Só que essa cerca, esse tapume ou muro, sobre o seu povo que foi colocado, ele foi furado e aquela proteção já não estava mais sobre eles. O tapume qual o Senhor está colocando aqui, ele está dizendo o seguinte: olha, o que vocês têm que entender, que a boa doutrina, que a adoração pura, que as boas leis, os bons profetas, homens de oração, que vão ajudar a preservar vocês de todos os erros. Se vocês forem homens de oração, vocês não cairão em vozes corruptas. Se vocês forem homens de oração, vocês não cairão em conselhos pagãos. Se vocês forem homens de oração, vocês não aceitarão todo e qualquer tipo de conselho, pois eles levarão vocês ao precipício, à morte. Levarão vocês à condenação. Então ele coloca que a boa e sã doutrina, os joelhos dobrados em oração, é quem ajudará, é quem manterá você protegido, uma nação protegida, o seu povo protegido, a mim e a toda a nossa família protegida, quando nós vivemos nos conselhos de Deus. Deus, ele forneceu aos judeus palavras de alegria, palavras de exortação e palavras de adoração. Deus, ele forneceu aos judeus testemunhos seguros, oráculos vivos, mandamentos fiéis. Deus, ele forneceu aos judeus tudo aquilo que era necessário para que eles pudessem julgar a boa doutrina, para que eles pudessem julgar as boas opiniões, mas estes homens se esqueceram de Deus, colocaram isso de lado. Deus procurou alguém que pudesse tapar aquele furo, mas ele não encontrou.
O Senhor coloca que apesar de muitos e graves pecados que estavam assolando Jerusalém, se ele tivesse encontrado uma pessoa justa, uma pessoa que tivesse uma oração fervorosa, que dobrasse seus joelhos, que proclamasse o Evangelho, uma pessoa que orasse ao Senhor, suplicando por aquela nação, Deus ouviria esta oração. Se lembre que Moisés, ele se colocou na brecha que fora aberta. Moisés se colocou na brecha que o pecado ali havia causado pelo povo. Moisés, ele clama ao Senhor, ele suplica ao Senhor, ele pede a Deus, levantando zelosamente contra o mal, pedindo para que Deus tivesse piedade daquele povo, e Deus ouve a sua oração, e Deus então não imputa a sua ira sobre aquele povo, porque Moisés intercede por eles. Abraão, ele ora ao Senhor, ele intercede ao Senhor por Sodoma, e Deus ouve a sua oração, e assim ele salva a vida de Ló, ele preserva a vida de Ló. Grandes homens que dobraram seus joelhos no passado e suplicaram ao Senhor para que o Senhor tivesse misericórdia, Deus os ouviu. E assim o fez conforme a sua vontade. Meus irmãos, não é suficiente nós falarmos dos homens a Deus, mas é necessário nós falarmos de Deus aos homens. A vida de oração, ela é o bálsamo do cristão, ela é o combustível, é algo que deve estar no coração de cada um de nós. Nós devemos dobrar os nossos joelhos e orar a Deus. E não é você fazer uma oração no seu carro, não é você fazer uma oração num churrasco que você está, não é você fazer uma oração na sala da sua casa, é você se fechar, se desligar do mundo, dobrar os seus joelhos e conversar somente com Deus. Se colocar diante de Deus. Existe uma grande visão equivocada, dizendo que não, eu oro em todos os lugares. Não, você precisa ter um momento com Deus. É importante que você ore em todos os momentos, mas você precisa ter um momento a sós com Deus. Jesus, todas as vezes que ia orar, ele se retirava para conversar com o Pai. Homens de oração que clamavam pela nação, eles se retiravam para orar com o Pai, para conversar com Deus. Era algo íntimo, era algo somente Ele e Deus. Então nós precisamos ser homens, mulheres de oração. Nós precisamos ser um povo de intercessão, interceder por Deus. Será que se Deus estivesse olhando agora para a nossa nação, Ele encontraria homens e mulheres de oração? Será que se nesse momento Deus olhasse para a nossa cidade, para Campo Grande, no estado do Mato Grosso do Sul, Deus encontraria homens e mulheres de oração? Você tem dobrado seus joelhos, meu irmão, e clamado a Deus, suplicado misericórdia pela nossa nação, misericórdia pelo povo, misericórdia pelo que o nosso planeta tem vivido? Você tem colocado diante de Deus a sua vida para glorificar o nome do Senhor? Será que se Deus olhasse agora, Ele iria dizer: não acho ninguém que interceda por esta nação? Como tem sido a sua vida? Nós vimos que em Jerusalém, eles estavam sofrendo, porque não havia homens, mulheres, crianças, príncipes, ninguém que de fato intercedesse pela nação. E nós precisamos interceder por cada um, interceder por todos. Como eu disse anteriormente, Jesus, no seu último dia, na sua última noite com os discípulos, Ele intercedeu, pedindo ao Pai para proteger os discípulos, para que eles permanecessem em união, e todos aqueles que crescem nele também permanecessem em união.
e que eles permanecessem perfeitamente unidos com o Pai, para que o seu evangelho continuasse sendo propagado por toda a eternidade. Que eles tivessem força para pregar o evangelho, se mantivessem firmes na fé. Os homens mais ilustres da história sacra, desde a mais remota idade, foram homens de oração. Foram homens que intercederam. Foram homens que pediram. Mais uma vez eu lembro, Moisés clamou. Moisés disse para Deus: agora, Pai, eu lhe peço, perdoe o pecador. Ou se não, risca-me do livro que escrevestes. Êxodo capítulo 32, versículo 32. Moisés clamou pelo povo e Deus ouviu a sua oração. As grandes intervenções de Deus na história são realizadas em respostas às orações do seu povo. Porque nós oramos e pedimos a Deus, Ele nos ouve. Isso nós encontramos em Apocalipse, capítulo 8, no versículos de 1 a 5. Meus amados irmãos, eu rogo a Deus que Ele inflame o nosso coração para sermos intercessores verdadeiros, para que nós sejamos reparadores de brechas. Eu rogo ao nosso Senhor para que Ele não deixe que esse fogo se apague do nosso peito e que cada dia mais nós possamos dedicar a nossa vida em oração ao nosso Pai, em intercessão pelo nosso povo. Diga ao Senhor: Senhor, eis-me aqui, usa-me como intercessor. E quando Deus lhe usar como intercessor, meu amado irmão, Ele vai usá-lo para a glória do seu santo nome. E quando Deus lhe usar como intercessor, Ele também vai lhe usar como uma testemunha viva do Evangelho. Então diga a Deus: Senhor, usa-me, eis-me aqui, quero ser uma testemunha do Evangelho do Senhor. Nós lemos em Timóteo, capítulo 2 Timóteo, capítulo 4, nos versículos de 1 até o versículo de número 5. E nós percebemos ali que o povo não estava querendo ouvir mais a palavra de Deus. Paulo estava dizendo para Timóteo: olha, Timóteo, permaneça firme na sã doutrina, na palavra do Senhor. A palavra testemunha aquilo que nós devemos viver. A palavra testemunho, ela é citada diversas vezes. Em muitos momentos bíblicos, nós ouvimos, vemos e lemos a palavra testemunho. Essa palavra testemunho deve nos encorajar a orientar, a exortar, a ter bom testemunho de vida para a glória de Deus. Nós precisamos testificar através dos atos com uma reputação que demonstre e aponte para Cristo. Quando andamos segundo a palavra de Deus, nós damos bons testemunhos. Quando nós nos dobramos diante de Deus, nós damos bom testemunho. Quando a nossa vida é pautada segundo a vontade do Pai, nós damos bons testemunhos. Não se esqueça de Deus. O povo se esqueceu de Deus. Ele não deu um bom testemunho. Alguns profetas que propagavam a palavra se esqueceram de Deus, caíram em desgraça. E toda uma nação sofreu. Toda uma nação se esqueceu de Deus e ela também sofreu. Quando nós nos esquecemos de Deus,
nós começamos a ter coceiras nos ouvidos. Nós não queremos ouvir mais a sã doutrina. Nós não queremos ouvir mais a palavra de Deus. E então essa palavra começa a ser ruim aos ouvidos, porque eu quero ouvir aquilo que agrada ao meu coração e não aquilo que agrada ao coração de Deus. E quando eu sou testemunha viva do Senhor, eu vivo para a glória de Deus, eu glorifico a sua palavra, eu entendo e eu sinto alegria em ouvir as verdades que estão na palavra do Senhor, e eu as sigo conforme ela está escrita, conforme a vontade de Deus. Eu rejeito aquilo que não agrada ao coração de Deus, para adorar somente a Deus. Nós devemos anunciar a palavra do Senhor com as nossas atitudes. Nós devemos anunciar a palavra do Senhor com a nossa forma de falar, com o nosso vestir, com o nosso agir. Nós devemos expressar a nossa vida, a palavra de Deus. Isso é ser testemunha. Jesus não se moldou à cultura, mas Jesus demonstrou que a cultura, ela deve ser moldada de acordo com a palavra de Deus, e não nós nos moldarmos de acordo com a cultura. Algumas vezes eu já ouvi as pessoas dizendo o seguinte: mas eu venho de uma cultura onde isso não é errado, mas se a palavra de Deus diz que é errado, então essa cultura ela tem que ser rejeitada, porque nós devemos fazer aquilo que agrada a Deus, e não aquilo que nos agrada, mas sim aquilo que agrada ao coração de Deus. Então, se a cultura é contra a palavra de Deus, rejeitemos a cultura para podermos viver de acordo com a palavra de Deus. Paulo, ele está alertando que chegará um dia em que as pessoas não darão mais atenção ao verdadeiro ensinamento, seguirão os seus próprios desejos, e nesse sentido, eles dirão: eu acho que não é isso que a Bíblia fala. Não, eu acredito que Deus não estava dizendo isso. Deus me deu uma nova visão. Não, meu irmão, a palavra de Deus ela é única e nós devemos nos pautar pelas Escrituras. As nossas atitudes, gestos devem ser pautados de acordo com as Escrituras. O meu vestir deve ser pautado com as Escrituras. O meu falar, a minha família, o meu ensinar, o meu exortar, tudo tem que ser pautado de acordo com as Escrituras. Eu não estou dizendo aqui para que você seja um legalista, eu estou dizendo aqui que você seja cristocêntrico. Ter Cristo no centro de sua vida, para que eu tenha Cristo no centro da minha vida, para que eu faça conforme a palavra de Deus. Paulo está alertando nessa segunda carta a Timóteo, para que ele dê bom testemunho, mesmo em meio a uma sociedade em que os testemunhos são contrários à voz de Deus. Então ele diz para Paulo: dê bom testemunho, mantenha-se firme na fé do Senhor, carregue a palavra no seu coração. Por isso é importante nós estudarmos a palavra de Deus. Por isso é importante nós guardarmos em nosso coração a palavra de Deus. Porque Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, você tem que ser moderado. Você tem que ser moderado. Em todas as situações, um cristão tem que dar bom testemunho. Em todas as situações, um cristão, ele tem que agir de acordo com as regras, as normas, de acordo com aquilo que é colocado com a vontade do Pai. Nós devemos ser responsáveis no agir. Nós devemos ter sabedoria no falar. Nós devemos agir conforme a vontade de Deus. Um cristão, ele não é adepto de radicalismo. Um cristão, ele não é adepto de fanatismo. Um cristão, ele deve ser um conciliador, um ordeiro, sensato. É isso que nós devemos ser. Por isso que um cristão tem que ser moderado. Um cristão moderado, ele cumpre a vontade de Deus. Porque nós devemos cumprir bem nosso dever de sermos servos de Deus aqui na terra. Como servos de Deus, eu tenho que ser moderado diante do Senhor. Paulo sabia que estava chegando o dia de sua partida, que ele iria morrer.
Paulo sabia que estava próximo quando ele está escrevendo essa carta a Timóteo. Então ele está dizendo assim para Paulo: olha, o meu testemunho, ele é dado com sabedoria, e o seu testemunho tem que ser dado com sabedoria, porque não importa qual seja o sofrimento que você passe, você tem que glorificar a Deus. Não importa os problemas que você viva, você tem que glorificar a Deus. Não importa a dificuldade que você está, seja sensato, seja ordeiro, seja conciliador, porque é isso que nós somos chamados para ser aqui nesta terra, pessoas que glorifiquem ao nome de Deus. E isso é dar bom testemunho do Senhor. A palavra do nosso Senhor, ela é uma palavra que salva. E quando ela é pregada através das nossas vidas, ela deve ser pregada na nossa família, ela deve ser pregada na vizinhança, ela deve ser pregada na escola, ela deve ser pregada no trabalho, ela deve ser anunciada para todas as pessoas, mas anunciada conforme a vontade de Deus. Por isso que nós somos um barro na mão do oleiro, porque Ele nos molda para a sua glória. Quando nós dizemos para Deus: Senhor, eis-me aqui, usa-me como intercessor. Ele trabalha na nossa vida para nós sermos intercessores, para nós sermos testemunhas vivas aqui na terra, e Ele fará com que nós sejamos consolador dos aflitos. É isso que Deus faz quando nós colocamos diante dEle e pedimos para Ele nos usar. E eu gostaria de usar Filemão. Gostaria que utilizar este texto. Filemão tem apenas um capítulo. Eu não vou ler aqui com vocês, mas gostaria que você lesse Filemão. Vou fazer um breve resumo sobre o que diz nesta carta. Filemão, ele era um cristão. Ele era um cristão que provavelmente fazia parte da igreja de Colosso, e ele tinha um escravo chamado Onésimo. Onésimo, ele era um escravo que fugiu de seu dono. Ele fugiu de Filemão. E é muito provável que o fato de um escravo ter fugido naquela época tenha causado grandes danos, tanto financeiro ou qualquer outro dano que nós não conseguimos aqui conjecturar, porque as Escrituras não nos diz. Mas é possível que tenha causado danos, porque um escravo custava muito. Então, quando Filemão vê que o seu servo fugiu, Onésimo, nós não sabemos como que ele chega até Paulo, nós não temos ideia disso, mas Onésimo chega até Paulo. Com toda certeza, Onésimo, ao ouvir a mensagem do Evangelho, ao ver como Paulo estava vivendo na prisão, e ele testificava a Deus na prisão, e ele era um intercessor na prisão, ele é tocado por Cristo Jesus. Ele é tocado pelo nosso Senhor. E quando ele é tocado por Deus, ele então aceita Cristo como seu Senhor e Salvador. Paulo então resolve que Onésimo deveria voltar para o seu dono. Onésimo deveria voltar para Filemão. Então Paulo escreve uma carta para Filemão, e Paulo ordena que Onésimo volte para Filemão. E Paulo, ao escrever essa carta, diz assim para Filemão: Filemão, aceite Onésimo, não somente como um escravo, mas agora como um irmão em Cristo Jesus. É possível, e é bem provável, que Filemão tivesse aflito, entristecido, porque o seu escravo havia fugido. É muito provável que Onésimo estava sofrendo e aflito porque ele fugiu do seu Senhor.
Nós encontramos alguns relatos daquela época que um escravo poderia ser morto. O seu dono tinha total autoridade e autonomia para matar o escravo fujão. Então talvez Onésimo tivesse extremamente aflito com isso. E eu acredito que estava. Porque Paulo estava preso. E Onésimo conhece Paulo na prisão. Deus deu um grande privilégio para Onésimo. Paulo, ele era um conciliador e ele era um consolador dos aflitos. Essa pequena carta nos dá um belo exemplo de um consolo ao aflito. Paulo não discute sobre as leis que existiam da época. Paulo, ele não fala sobre os direitos que o seu dono tinha sobre o escravo. Mas Paulo resolve aqui aplicar uma lei muito maior, muito mais alta do que as leis que existiam na época, que é a lei do amor cristão. Que é a lei de amar, e amar é consolar. Amar é ser consolador. Deus nos deu um alto privilégio de sermos terapeutas da alma, instrumentos de consolação, bálsamos na vida do aflito. Filemão, ele era um homem que reanimava, e ele foi reanimado, porque Paulo, ao escrever esta carta a ele consola, e este consolo é uma das marcas de um cristão maduro espiritualmente. E nós devemos ser consoladores. Nas Escrituras, nós encontramos que pessoas aflitas, doentes, desanimadas, às vezes desesperadas, às vezes não tinham visão de mais nada na sua vida, para eles tinham tudo acabado, mas nós vemos que quando eles chegavam perto de Jesus, eles chegavam desanimados, eles chegavam totalmente quebrados. Jesus os animava, Jesus os dava perspectiva de vida, Jesus abria os seus olhos, Jesus ele mostrava para eles que existia muito mais do que isso. Jesus ele fora consolador. Jesus ele foi um instrumento de bênção. Jesus ele demonstrou que nós devemos amar uns aos outros verdadeiramente. Então, meus irmãos, nós devemos ser como Cristo, porque nós somos discípulos de Cristo Jesus. Cristo Jesus, quando recebia, eles saíam animados, então nós devemos animar. Cristo Jesus dava novas perspectivas, nós também devemos dar novas perspectivas para essas pessoas que elas estão vivendo nessa aflição. Nós devemos viver como Jesus viveu. Meus queridos, as Escrituras ensinam que nós devemos ser discípulos de Cristo. Nesse sentido, nós devemos ser instrumentos de consolo. Nós devemos ser instrumentos de bênção. Não sejamos flageladores. Não sejamos vinagre na vida de ninguém, mas sejamos bênção na vida de todos. Que Deus, meus amados, nos ensine a viver para a glória do teu santo nome. Onésimo provavelmente foi consolado, e Filemão também, pois o seu escravo havia fugido, havia deixado possível prejuízo, mas agora ele voltara para o seu Senhor, não mais como um escravo somente, mas como um irmão em Cristo Jesus. Paulo, quando escreve essa carta a Onésimo, ele está dizendo para ele,
para Filemão, perdão, ele está dizendo para ele: se Onésimo lhe causou algum prejuízo, coloque em minha conta, pois eu pagarei. Meus irmãos, nós devemos ser o bálsamo, nós devemos ser ajudadores. A nossa boca deve proferir palavras que curam, que restauram as almas que estão machucadas, restauram as vidas que estão degradadas, que curam feridas que foram abertas. Nós devemos estar prontos para proclamar o Evangelho, sendo um consolador daqueles que estão aflitos. Nós devemos socorrer aqueles que estão necessitados. Abra o seu coração. Estenda a sua mão. Ajude financeiramente alguém que precisa. Ajude espiritualmente os que estão sofrendo. Os bens que Deus lhe deu, eles devem ser transformados em sementes férteis. E aqueles que estão sofrendo, nós devemos transformar isso em um campo de semeadura. Por isso, meu querido, seja um consolador. Seja um consolador dos aflitos. Ajude os que estão perto de você a andar com Deus. Ensine-os com paciência, corrigindo com brandura e exortando com amor, auxiliando para a glória do nosso Senhor e Salvador. E é isso que Cristo fez. Como discípulos de Cristo, é isso que nós devemos fazer. Para concluir, gostaria de, à luz disso que nós vimos, dizer que todo cristão deve ser parecido com Cristo. Todo cristão deve ser verdadeiramente discípulos do nosso Senhor e Salvador. Em seu ministério aqui na terra, encontramos que Cristo foi um intercessor e até hoje intercede por nós diante do Pai. Nosso maior exemplo que nós temos como testemunha aqui na terra foi Cristo Jesus, e nós devemos ser testemunha do Evangelho. Todo o seu ministério testemunhou a verdadeira palavra. E por último, Cristo foi um grande consolador, e nós também devemos ser consoladores. Consolar os aflitos, consolar aqueles que estão passando por grande dificuldade, lhes dar uma palavra de vida, de conforto, de consolo, de direção. Mais uma vez, gostaria de pedir, meu amado irmão, devemos ser bênção e não vinagre na vida de ninguém. Cristo Jesus foi bênção na vida e que nós também sejamos. Meu querido irmão, eu não sei como você tem se colocado diante de Deus, eu não sei como é que você tem vivido diante do Senhor, mas eu quero fazer um desafio a você nesta manhã. Quero desafiá-lo. Gostaria que você aí na sua casa, ou aonde quer que você esteja, se você tiver como e puder, se você tiver condições, dobre seus joelhos. Se você não puder dobrar seus joelhos, como você está, abaixe sua cabeça, feche os seus olhos e diga a Deus: Senhor, eis-me aqui, usa-me como intercessor, como uma testemunha do Evangelho, como um consolador dos aflitos. Somos fracos e necessitamos ser moldados por Ti. Em Isaías, nós vimos que nosso Pai é oleiro e nós somos o barro.
Então nós lhe pedimos, todos nós somos um povo teu, nos molde, ó Pai, para a glória do teu santo nome. Que todos nós sejamos bênção na vida de cada um. Então lhe pedimos, ó Pai, que o Senhor nos use. Nos use para a glória do Senhor. Louvado seja o nome, ó Pai, do nosso Senhor e Salvador. E é isso que nós lhe pedimos em nome de Jesus. Eis-me aqui, usa-me, Senhor. Amém, ó Pai, e amém. Meu querido irmão, você como um consolador, como um intercessor, como uma testemunha do Evangelho, que isso seja uma verdade na sua vida. Como um intercessor, que as suas orações sejam fervorosas. Dedique-se a momentos de oração somente você e Deus. Feche os seus olhos, a sua porta, se desligue do mundo e converse com Deus. Interceda pela nação, interceda pelo reino de Deus, pedindo que a vontade do Senhor seja feita aqui na terra como ela é feita nos céus, e que Ele levante mais intercessores para a glória do teu santo nome. Você, como uma testemunha do Evangelho, que todas as atitudes, todos os gestos, tudo aquilo que nós formos fazer, tudo aquilo que você for fazer, que testemunhe o verdadeiro Evangelho, que é o nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Estude com profundidade as Escrituras, guarde em seu coração e empregue em sua vida isso. E como consolador dos aflitos, que nós sejamos bênção. Ser bênção é ser um terapeuta da alma, instrumento de consolação, ser um bálsamo na vida dos que estão aflitos. Que todos nós possamos ser assim, porque Cristo Jesus assim foi. E que Ele nos ajude, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Em nome de Jesus. Amém e amém.